Olá pessoal, Itavuano. Vamos aqui falar um pouco sobre um conjunto de países da América Latina que nos chama muito a atenção: Brasil, Argentina e México. Por que esse conjunto de países nos chamam a atenção? Porque eles são considerados países emergentes. O que são países emergentes? Durante esse nosso trabalho aqui, nossa apresentação, nós vamos poder esclarecer por que esse conjunto de países foram denominados de tal forma, países emergentes. Né? Países emergentes porque se industrializaram, pessoal, na verdade, a partir da segunda metade do século XX, certo? E o mundo bipolarizado fez com que esses países recebessem essa denominação, fossem influenciados pelo capitalismo dos Estados Unidos, né? E aí nós vamos ter uma maior clareza sobre população, sobre economias, desigualdades sociais desses países. Primeiro aqui, pessoal, nós observamos uma imagem, né, da cidade do México. Cidade do México que a sua origem não foi nada pacífica, né? Sofreu invasões, né? A partir do explorador espanhol, né? Na verdade, o Fernão Cortés, certo? E esse explorador ele provocou sérios estragos, principalmente com a população asteca, a população que predominava ali no território mexicano, certo? Mas aí nós vamos, ao longo do momento, entender a formação dessa cidade superpopulosa. Então vejamos aqui: México, Brasil, México, Argentina e Brasil, industrialização tardia e população. Aqui nesse início, nós podemos observar as maiores economias da América Latina. As maiores economias da América Latina se concentram Brasil, por ordem, né? Brasil, México e Argentina. Esses países são, na verdade, os que predominam quanto às maiores economias e quanto também às maiores populações, né? Uma das maiores populações da América Latina. Dá para a gente observar nesse mapa, né? América Latina, Produto Interno Bruto. E aí nós podemos constatar, né? O Brasil com mais de 2 trilhões, né, de dólares. Aí em segundo vem o México, com um pouco mais de 1 trilhão. E seguindo a Argentina, com 637 milhões de dólares. Isso daqui. Industrialização tardia. Conforme eu falei logo no início, né, esses países são denominados países emergentes, né, e uma característica comum a esses países emergentes é que eles tiveram sua industrialização tardia. Ora, como assim? Industrialização tardia, pessoal, em relação aos países europeus, alguns países europeus, em relação aos Estados Unidos, que tiveram uma industrialização há 100 anos à frente desses países, né? Enquanto que Brasil, Argentina, México se industrializaram a partir da segunda metade do século XX, lá no século XIX, né? Por volta da segunda metade do século XIX, os países da Europa e Estados Unidos já estavam industrializados, né? Pois esses países foram, na verdade, os precursores da Revolução Industrial. E aí nós vamos compreender que essa industrialização só chegou aqui no Brasil, no México e Argentina por volta da segunda metade do século XX, né? E com ela trouxe também uma urbanização, um povoamento também desordenado. Então nós vamos ver aqui, né? Argentina, o México, o Brasil, nós vamos aqui a industrialização do Brasil, do México, da Argentina, do México
né? Teve início na primeira metade do século XX, como eu acabei de falar, né? E se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, 39-45, quando ocorreu a diversificação do parque industrial, graças sobretudo às corporações industriais transnacionais que se instalaram nesses países latino-americanos. Ora, pessoal, que relação nós vamos compreender fim da Segunda Guerra Mundial com essa industrialização? Ora, vejamos o seguinte: com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a ficar bipolarizado, né? Geopoliticamente bipolarizado. De um lado, Estados Unidos, representando o capitalismo, os capitalistas; do outro lado, União Soviética, representando os socialistas. E aí começou uma intensa disputa, uma disputa de poder, que foi chamado a Guerra Fria, né? Que até o final dos anos 80, 89, início dos anos 90, né? Essa guerra ideológica, ela teve essa duração, né? E uma guerra ideológica de intensificação, de conquista de territórios, de influência geopolítica, né? E não foi o Brasil, México, Argentina não ficaram fora dessa disputa, né? Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, durante o início da Guerra Fria, que esses países vão receber, né, investimentos principalmente das grandes transnacionais, empresas multinacionais que tinham suas sedes nos Estados Unidos, em países da Europa, como Inglaterra, como Alemanha, né? Então, esses países, como também alguns países da Ásia, África do Sul, né, lá no continente africano, a própria China, né? Esses países vão receber essas transnacionais, essas grandes multinacionais, que tinham, na verdade, o intuito de expandir o capitalismo, né? Então, por isso que essa industrialização tardia nesses países tem uma relação muito forte, né, com esses países capitalistas, ou seja, também com a Guerra Fria, né? Então, a esse fenômeno nós vamos chamar de industrialização retardatária. Retardatária porque aconteceu muito tarde, mais de 100 anos em relação aos Estados Unidos, aos países da Europa. E aí, pessoal, a partir dessas grandes empresas, né, dessas multinacionais se instalando aqui nesses países, né, vai haver uma necessidade de aprimoramento dos meios de produção, né? Vai haver uma necessidade também de internacionalização da economia, né? Porque não adiantava um país produzir se não abrisse mercados externos, né? Não tivesse relações com mercados externos, certo? E aí onde nós vamos observar, a partir dos anos 90, uma intensa internacionalização da economia. Como se deu essa internacionalização da economia, certo? Então nós vamos observar que desde quando já se previa o fim da Guerra Fria, né, lá nos anos 80, né, muitos países se organizaram, né? O capitalismo já vinha predominando praticamente em todo o mundo, né? E havia essa necessidade de intensificar essa internacionalização da economia. E como se deu? Essa internacionalização da economia, ela se deu a partir de uma organização de conjunto de países, né? Ou seja, países se agregaram, se uniram, né, para assim, aprimorar a sua atuação no mercado internacional, exatamente com o surgimento dos grandes blocos econômicos. E a partir daí a gente vai ver, né, o próprio México se integrando ao NAFTA, né? O NAFTA que é um grupo que reúne Canadá, Estados Unidos e o México, né, o próprio México, que visam aprimorar, né, sua atuação no mercado internacional, né? Integrar suas economias, as culturas, também
por aí, né? É uma livre circulação de pessoas, de economias, né? E no caso do Brasil e Argentina, né, veio o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul. Então esse bloco ele visava também esses propósitos, né, que era integrar suas economias, intensificar suas economias ao restante do mundo, né? E aí a gente vai observar que a partir dos anos 90 também, atrelado a essa intensificação da economia no mercado mundial, vai haver uma necessidade de aprimoramento das tecnologias, né? O mundo está passando por renovações tecnológicas. Então se faz necessário que esses países façam adesão também a essas transformações tecnológicas para que possa competir de uma forma igual que supõe, né? Competir de uma forma mais forte, né? Com outros mercados, né? Então aí, pessoal, a gente nesse infográfico aqui dá para a gente observar quais eram os destinos das exportações do México de 2000 a 2016. Enquanto Brasil e Argentina eles diversificaram mais intensamente seus destinos de exportações, sobretudo para o mercado asiático, né, principalmente Índia e China, né. O México ele se concentrou ali em manter uma relação forte de exportação. Seus produtos são exportados, na verdade, exclusivamente para os Estados Unidos. A partir desse infográfico aí, dá para a gente ter essa clareza, né? De 2000 até 2016, né, mais de 80% de suas produções são exportadas para os Estados Unidos. E apenas uma pequena parte, menos de 5%, né, para o restante, para o Canadá, e uma pequena parte, menos de 20%, para outros países do mundo. Então a gente dá para observar que essa integração do México ao NAFTA, né, na verdade, tem um propósito muito forte de atrelar a economia, né, de atrelar uma economia de dependência do México aos Estados Unidos. Vejamos aqui, pessoal, população, cidades e desigualdades sociais. Então, nós aqui observamos, nós falamos muito sobre desigualdade social, né? E achamos que essas desigualdades elas não são comuns a outros países. São sim. O México apresenta sérios problemas de desigualdade social, né? Apresenta sérios problemas de saneamento, apresenta sérios problemas de abastecimento hídrico, né? É o que nós vamos observar aqui. Primeiro a gente vai observar que a população do México ela está concentrada na porção central, né? Ali na porção centro-sul do seu território, onde eles ocupam o Planalto mexicano, né? Então, na região central. Então a gente vai observar que tem áreas bastante despovoadas, áreas de altitudes, né? Áreas próximas ali ao litoral, né? O relevo também ela vai definir muito essa questão de povoamento. Então aqui a gente observa que a densidade demográfica do México, a cidade do México, onde apresenta essa região mais escura, né, que é a capital mexicana, ela apresenta mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, mais de 100, a sua densidade demográfica, ela tem uma classificação de mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente já passa, quanto maior for essa área circular, significa concentração populacional. E aí vocês observam, pessoal, que essas circunferências elas vão diminuindo. Significa dizer que são regiões menos povoadas, região que tem de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E como eu disse, o relevo ela tem um fundamento importante nisso aí, né? Faça uma comparação desse mapa, onde tem as áreas circulares menores, né?
com as maiores e vamos observar aqui, né, nesse mapa, o mapa físico do México. O que é que a gente vai observar? As regiões mais escuras são as regiões que têm 3.000 metros de altitudes, né? As regiões mais escuras, consequentemente, são regiões menos povoadas, né? Menos povoadas. São áreas de altitude, grande altitude. E essa região central do México, na cidade do México, é uma região que está a mais ou menos 2.000 a 2.500 metros de altitude, né? Região o Planalto Mexicano, né? Onde se concentra a maior população. E mesmo assim essa população enfrenta problemas, né, no que se diz respeito ao abastecimento hídrico. Cidade do México, grande metrópole das Américas. A região mexicana, metropolitana da Cidade do México, tem mais de 21 milhões de habitantes. Ali se concentra quase metade das indústrias e cerca de 17% da população do México. Erguida sobre ruínas da capital do antigo Império Azteca, Tenochtitlan, a cidade do México apresenta contrastes socioespaciais marcantes entre os bairros prósperos centrais e aqueles que formam uma imensa periferia composta por aglomerações de habitações precárias. Em grande parte, isso se deve ao crescimento demográfico explosivo desordenado a partir dos anos 50 e ao intenso êxodo rural e às políticas públicas insuficientes para acabar com a pobreza, levando-se em conta que as oligarquias e as elites políticas e econômicas, historicamente, não apresentaram, de modo geral, preocupações sociais. Além de enfrentar graves problemas de habitação e saneamento, a população da capital mexicana convive com índices alarmantes de poluição atmosférica e violência. A cidade está localizada no Vale do México, cercada por montanhas e vulcões. Por isso, sobretudo no inverno, torna-se mais difícil a dispersão dos gases poluentes das indústrias e das frotas de veículos. Por estar próxima a uma extensa falha geológica, a cidade do México também está sujeita a terremotos, como ocorreu em 1985, deixando mais de 20 mil mortos. Construída em terras drenadas do lago Texcoco, o maior de cinco que formava o Vale do México, a cidade enfrenta problemas de obtenção de água feita por meio de bombeamento de reservas do subsolo. Na cidade do México, a superexploração desse recurso natural provoca o rebaixamento do terreno, chamado subsidência. Entenda melhor esse processo no infográfico logo abaixo. Então, pessoal, o que é que a gente vai constatar a partir disso aí, né? É que essa situação do México, né, ela não é tão diferente o quanto nós observamos aqui no Brasil. Isso é um problema comum a todos os países emergentes, né? Todos os países emergentes que tiveram sua industrialização tardia ou retardatária, hoje eles enfrentam esse problema socioespacial, de aglomeração populacional, ou seja, de uma urbanização ineficiente, que apresenta sérios problemas, né? E essa superpopulação, principalmente nessas regiões, nessas megalópolis, né? Elas foram ocasionadas por conta desse crescimento, da chegada da industrialização nessas regiões, o que fez com que essas cidades elas inchassem populacional, ou seja, ocorresse um grande êxodo rural, né? Pessoas migravam do campo para a cidade em busca de melhoria de qualidade de vida, isso lá em décadas passadas, claro, né? E muitas vezes essas cidades não foram preparadas para esse crescimento urbano, o que hoje a gente observa esses sérios problemas sociais, né? Desempregos, habitações precárias, saneamento inexistente em algumas áreas, ou seja, grandes problemas que também a gente percebe muito aqui nas grandes cidades do Brasil.
aqui nós temos agora um pouco sobre o território argentino, né? Onde se concentram a boa parte da população, como está distribuído esse território, né? Ou seja, em regiões, né? O território argentino, ele apresenta-se uma divisão, né? Pode ser dividido em 5 grandes regiões naturais, né? Que na verdade nós vamos entender como a Cordilheira dos Andes, né? O Grande Chaco, a Mesopotâmia, os Pampas e a Patagônia. Com mais de 44 milhões de habitantes em 2017, a Argentina apresentava densidade demográfica média de 15 a 15,6 habitantes por quilômetro quadrado. Assim como outros países, essa população está distribuída de forma desigual pelo território. Então, pessoal, desse conjunto desses 3 países, Brasil, México e Argentina, a Argentina é o que possui uma menor população, né? Mas também o que é comum aos demais, né, é uma distribuição populacional também desigual. E como nós já compreendemos, essa desigualdade na ocupação populacional, na distribuição da população, ou seja, na densidade demográfica, tem um fator muito comum, que é o relevo. Então a gente observa aqui o relevo da Argentina, né, que está dividido por essas 5 grandes regiões já mencionadas, e a gente vai observar uma baixa população nessa região andina, na região de elevada altitude, aqui da costa oeste, essa partezinha mais escura, né? São regiões que apresentam de menos de 1 habitante, de menos de 1 até 1 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E aí nós vamos ter a região, outras regiões como a Mesopotâmia, a Patagônia também, que é uma região muito fria no extremo sul da Argentina, que é uma área que o clima não favorece a essa concentração populacional. E onde é que nós vamos observar a maior concentração populacional? Nessa região dos Pampas, né? Na região ali próxima ao Uruguai, onde se concentra também, onde está a capital da Argentina, Buenos Aires, né? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar, né? O porquê desses países serem denominados países de industrialização tardia ou retardatário, né? Suas populações, onde se concentram, né? Sua indústria, o fator industrial que favoreceu muito essa distribuição de população. Então, um abraço e até a próxima.